Né? Bom dia! Está no ar o programa Dicas da Viveta. Aqui você vai saber tudo sobre o mundo pet ao vivo. E hoje o nosso tema do nosso programa vai ser sobre tráfico de animais silvestres. Infelizmente se dá muito pouca importância a essa causa e que movimenta milhões de dólares a preço de sangue de animais que são recolhidos das matas, né? E muitos morrem por isso. Então, hoje, para falar sobre esse assunto, eu estou com o fundador da SOS Fauna, Marcelo Pavlenko Rocha. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Eu fico muito satisfeito de você ter me chamado, de você ter abrido esse espaço no teu programa, na AltV, para falar sobre esse tema, que é extremamente importante e que ainda no Brasil ele ainda está muito longe de ser algo minimamente preocupante. Né? Eu sei. Como médica veterinária, a gente acompanha algumas coisas e a gente vê o quão os animais silvestres são deixados de lado dentro de um processo muito que envolve muitos dólares, envolve muito movimentação e com muita morte de animal, né? Por isso que a gente vai falar sobre isso. E eu quero trazer você, Marcelo, em outros programas também, para a gente poder dar continuidade, porque 30 minutos de programa vai ser muito pouquinho aí para a gente contar um pouquinho sobre esse mundo que eu quero apresentar para vocês. Marcelo, me conta um pouquinho quando que surgiu a SOS Fauna, o que te motivou a montar essa ONG? Bom, a SOS Fauna surgiu há 20 anos atrás, praticamente, em maio de 2000, né? E o meu trabalho ele já vem desde antes da SOS Fauna, 11 anos atrás. Então, somando-se, já são 30 anos de dedicação. A motivação para a fundação da SOS Fauna é porque eu via desde o começo falhas na estrutura pública e que a gente a gente tinha convicção disso e temos até hoje, que senão já tinha parado, que dava para devagarzinho consertar alguma coisa e ajudar o poder público no que diz respeito a isso. Só que quando você começa a se aprofundar muito nessa problemática, você verifica que aquelas falhas que você imaginava, aquele número X, ele passa a ser bem maior. Então, são muitas coisas, né? E até hoje a gente tem lutado, não é uma missão muito fácil, mas nós temos lutado, nós temos conseguimos já consertar várias coisas, mas a coisa continua sendo bastante penosa, assim, sabe? É como se você passasse por uma via crucis, você às vezes tem vontade de desistir, mas tem que continuar. Marcelo, não desiste não. Fica aí que a nossa fauna precisa muito de você, eu sei, eu te entendo. Sim. Que tem momentos que a gente, são tantos desafios, né, que a gente passa a se perguntar, meu Deus, né, da onde eu tiro forças para continuar? Sim. Eu entendo. Me diz uma coisa, quais os animais que são mais retirados da fauna e que lugares que esses animais, eles, a residência deles de origem? Você tem mais de 90% do tráfico são aves. Grande parte dessas aves silvestres que chegam ao mercado consumidor, São Paulo é praticamente o maior polo consumidor do Brasil, São Paulo e região metropolitana, né? E uma grande quantidade vem dos estados do Nordeste. Então a Bahia, o Pernambuco, a Paraíba, o Maranhão, o Piauí, né? Uma grande parte do estado do Tocantins, que já pertence agora à região norte, grande parte do estado de Goiás, se não todo o estado de Goiás. Então, todos os estados da região Nordeste, mas principalmente o da Bahia, é o que sofre maior sequestro de fauna para a região Sudeste, para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, que são os maiores polos consumidores. Depois você tem todo um consumo em todas as cidades do Nordeste. No Nordeste, você tem, em inúmeras cidades, você tem feiras, né?
as feiras que são conhecidas como as feiras que acontecem semanalmente, onde as pessoas vêm da região rural para comprar coisa na feira e para vender alguma coisa. E em quase todas as feiras você tem um comércio livre de animais silvestres, aos olhos das autoridades. Né? É isso que eu ia te perguntar, porque eu me lembro, quando eu devia ter uns 12 anos, que meu pai, a família foi de carro para o Nordeste, a gente voltou de carro. E eu me recordo muito de um homem vendendo na estrada. Eu não me lembro se era um sagui ou se era uma ave, eu não me lembro. Quer dizer, está aos nossos olhos isso. Sim. E por que, já que a gente tem uma concentração enorme na região de Goiás e Nordeste, a gente não tem uma polícia ambiental e uma polícia rodoviária, seja lá, forte nessa questão de combate, porque se combater ali, a chance talvez de retornar para a região de origem desses animais fica mais fácil, não fica? Fica mais fácil, fica maior. A Polícia Rodoviária Federal, com quem inclusive a gente trabalha junto, ela faz um fantástico trabalho. O problema é que a Polícia Rodoviária Federal, ela não tem como fiscalizar praticamente todos os carros que passam numa rodovia de grande fluxo, né? Então, os trabalhos que são precedidos de inteligência e pela malícia, a gente tem dado cursos para a Polícia Rodoviária Federal há alguns anos, você consegue gerar bons trabalhos em termos de interceptação. Agora, na região, é bastante problemático. Essas feiras, essas coisas, seria mais fácil, você já sabe que o traficante está ali. Sim. Age direto na fonte. O problema é que não se trabalha com inteligência, Gabriela. Eu sei. A inteligência, no Brasil, o que se fala em trabalho de inteligência de polícia, de autoridade, ele é muito pequeno, ele não é uma coisa como às vezes você se espelha em filmes, fez um trabalho de inteligência, não, ele é muito pequeno, ele é ínfimo, e hoje ainda falta conhecimento a membros, a pessoas dentro da instituição pública sobre como opera a problemática. Então, como é que ele vai agir com inteligência se ele não sabe nem como opera direito a problemática? Só em Recife você tem, acho que 7 ou 8 feiras que comercializam bicho em toda a região metropolitana do Recife, e com o dia certo para acontecer, com o horário certo, à luz do dia, aos olhos de quem quiser ver e comprar. Né? É isso que eu ia te perguntar, como é que funciona esse mercado ilegal, né? Porque agora você já está me dizendo que as pessoas elas têm lugares específicos para comprar e, meu Deus. Sim. E em São Paulo? Vamos falar de São Paulo, São Paulo, essas regiões metropolitanas. São Paulo você tinha, alguns anos atrás, você tinha a feira da Vila Mara, que ficava na região, na Zona Leste. Você tinha a feira em Guaianazes, ao lado do 44º DP. A delegacia era de um lado, a feira era do outro. E depois você tinha em São Mateus, do 49º DP. Do 49º, a delegacia aqui, a feira acontecia praticamente no quintal, né, nos fundos. Você tinha a feira de Sapopemba, você tem em Guarulhos, você tem no Jaçanã, você tinha a feira da Serraria em Diadema, que depois migrou e hoje ela está uma coisa meio que... ela fica na divisa de São Paulo com Diadema, né? E todas essas feiras diminuíram um pouco, tá? Mas o comércio de animais silvestres, ele continua intenso. Hoje a gente aprende, eu acho que esse dado é super importante para vocês saberem, hoje o que se aprende de animal silvestre, vítima do tráfico, do montante de animais traficados, porque a gente não pode mensurar quantos animais são retirados da natureza, porque é uma atividade ilegal, uma atividade ilícita, igual você perguntar quanto se consome de droga no bairro onde João mora. Não sei, você sabe o que se aprende. Mas hoje, certamente, a gente consome, o que se aprende é infinitamente menor ao crime quando é consumado. Eu acredito que hoje as autoridades não devem aprender nem 2, 3% do volume total que chega aos grandes centros urbanos, né? Tô chocada, Marcela. Juro, até me arrepiei. Ui, me fala uma coisa, por que você acha que as pessoas compram os animais silvestres? Qual é
o estímulo que as pessoas têm, e aí nós estamos falando de metrópole, nós estamos falando de pessoas estudadas, nós estamos falando de pessoas que têm, que chega o conhecimento para elas, né, que diversas vezes acontece reportagens falando desse tráfico e de como esses animais são apreendidos. O que leva, o que motiva essas pessoas a comprar esses animais? A grande maioria, Gabriela, é a questão cultural, né? É uma questão cultural que nasce principalmente no Nordeste e que já se arrasta desde a época do descobrimento. Nós temos no estado de Minas também uma questão cultural muito forte em relação a isso, Paraná e interior de São Paulo. E na região norte você tem uma coisa um pouco diferenciada. A região norte daria um programa à parte. Mas é uma questão cultural de ter aquele bicho perto de você, de ouvir aquele bicho cantar. E hoje, muitas pessoas não sabem disso, mas aquela senhora que vai comprar um papagaio, aquele papagaio vai enterrar aquela senhora, provavelmente, porque ele vai viver 70, 80 anos e vai enterrar aquela senhora. Mas no caso de passeriformes, pássaros menores, para que o pessoal entenda, deixa eu exemplificar aqui, pássaro preto, trinca-ferro, pintacilgo, curió, bigodinho, coleirinha, tico-tico, até tico-tico já entrou no tráfico há alguns anos. Essas aves, elas são objetos de rolo, de transação. Então, ninguém compra um trinca-ferro para ficar com aquele trinca-ferro até o dia da sua morte. Ele compra aquele trinca-ferro para melhorar aquele trinca-ferro e fazer rolo, trocar por outro, negociar, vender. Então, um passeriforme, esses pássaros, quando vão para a mão de um passarinheiro, ele geralmente não fica ali. Às vezes ele pode passar até o final da vida dele na mão de 10, 15, 20 donos. É como se um cachorrinho tivesse 20 donos. E isso é uma coisa que também faz parte da questão cultural. Esse rolo, essa troca, esse mercado de trocas para melhorar o bicho e para ganhar mais em cima do bicho, né? E a questão bem-estar desse animal passando na mão de tantos tutores, cada um cuidando de uma maneira errada. Quanto é o impacto dessa mudança de tutores na mão desse bicho? E assim, de qualquer maneira, todos cuidam de uma forma errada. Por quê? Porque você não tem como dizer que aquela ave está sendo tratada bem. Primeiro, porque ela está privada de movimento. Então, ela já não bate asas, ela pula numa gaiola, está privada de movimento. Está privada do convívio social com outros da mesma espécie. Ela está privada da reprodução. Ela sofre diretamente ações de estresse por gente que passa, pelo lugar onde ela está, por barulho, por tudo. A alimentação que recebe pode ser próxima ou não do que ele comia em vida livre. Então, essa ave, do momento que ela foi capturada, que ela foi pega, até o final da sua vida, ela vai passar por um sofrimento imenso que pode demorar 4 anos, 5, 8, 10, 12, 15 anos, né? Isso é muito. Isso do ponto de vista do fator emocional, fora a perda de função ecológica que aquela ave teve quando foi retirada da natureza. Então você tem os dois problemas. O impacto, né? Você tem um impacto ambiental. Como que a gente faz para denunciar esse tipo de tráfico? Boa pergunta. Hoje você tem uma instituição pública que tem uma certa dificuldade em atender denúncias por causa da grande demanda e por causa que a fila ela não anda. Ou seja, hoje se você apreende uma grande quantidade de animais silvestres, você não tem onde encaminhar. Ou se você tem, aquele lugar que recebe tem inúmeras dificuldades, às vezes, para manter tudo aquilo. E quem dirá, então, no que diz respeito à reintrodução, ao regresso à vida livre? Porque não adianta você aprender um monte de bicho aqui em São Paulo e na primeira matinha, a 30, 40 quilômetros daqui, abrir a gaiola e soltar. Isso não é o procedimento certo. Até como médica veterinária, do ponto de vista sanitário, você sabe que isso não é certo. Do ponto de vista biológico também,
porque tem uma série de fatores externos. Não quer dizer que soltar vai deixar esses animais vivos, né, Marcelo? Ao contrário disso. Mesmo assim, se eles ficarem vivos, eles vão impactar com o ambiente onde eles foram soltos, que não é dali que eles vieram, né? Então a pessoa pode denunciar, depende da situação, a própria polícia militar, dependendo da situação, está vendo acontecer, vai a própria polícia militar, 190, e denuncia. Ou a Polícia Civil de São Paulo, que ela tem feito um excelente trabalho, algumas delegacias de meio ambiente, que nós temos na região metropolitana de São Paulo, que atende os 38 municípios da região metropolitana, a própria Polícia Militar Ambiental e até o IBAMA, dependendo da situação, né? Mas tem que tentar denunciar, tem que pegar o telefone e ligar. Pode entrar no nosso site, pegar o contato no www.sosfauna.org.br e pedir informação para a gente qual é o melhor canal para ela realizar a denúncia, né? www.sosfauna.org.br. E a nossa legislação de combate ao crime, como é que está? Ela teve alguma melhora, alguma evolução? Porque mudou muito, né, nesses últimos anos. Ela teve uma involução. Ai, meu Deus. De 1967, na época do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, até 1998, você tinha a Lei 5.197, que era o antigo Código de Caça, ele era conhecido. Era uma lei que você conseguia efetivamente levar para a cadeia, para prisão, regime fechado, quem estivesse cometendo crimes contra a fauna no que diz respeito ao comércio ilegal. Então as pessoas tinham medo ainda de serem presas e tudo mais. De 1998 para cá, quando entrou a nova Lei de Crimes Ambientais, todo crime contra a fauna silvestre é considerado crime de menor potencial ofensivo. Então vai para os juizados especiais criminais e você não consegue deixar ninguém preso na delegacia. Se eu pegar igual 2003, nós pegamos um caminhão, uma carreta com 4.300 animais. Nós não conseguimos deixá-lo preso. Consegue mostrar as fotinhos, Paulo, dos animais apreendidos, uma das imagens? É chocante, gente, os maus tratos. Isso são jabutis apreendidos Na verdade, eu peguei... Olha isso, Paulo. Esses são jabutis que foram apreendidos numa feira do rolo aqui em São Paulo, alguns anos atrás. A gente acabou recebendo esses jabutis na época, né? E apreendidos pela Polícia Militar Ambiental. Esses jabutis costumam vir em grandes quantidades do Nordeste, né? São filhotes e a quantidade de óbitos é muito pequena. Dificilmente se morre no trajeto de lá para cá. Sabe uma coisa que eu já reparei? Eu estou perto do Parque da Aclimação. E eu percebo que lá tem uma quantidade de jabutis, de tartarugas d'água e de... esqueci o nome do lagarto. Teiu? Não é a teiu, é o outro. Iguana? Iguanas. Eu acho que as pessoas adquirem esses animais, de repente eles crescem ou eles viram um estorvo, um problema, e aí eles desovam nos parques nacionais. Nenhum deles poderia estar ali, né? E aí, assim, vira um outro impacto, inclusive dentro desses parques, né, Marcelo? Exato. Essa fotografia são corrupiões, olha, gente, que né? judiação. É uma ave bastante traficada do Nordeste para cá. Tem diminuído o tráfico dela agora, mas não é porque as pessoas estão conscientes, é porque as populações naturais estão diminuindo. E as populações naturais estão diminuindo por pressão do tráfico, porque nem se pode dizer que é desmatamento, porque a região de Caatinga, então, dificilmente ali você tem desmatamento, claro, mas essa ave especificamente é a pressão do tráfico. Marcelo, em nossas conversas você fala muito sobre o instante zero da apreensão. Sim. Né? Por que ele é tão importante para esses animais silvestres voltar a ter uma vida natural? O instante zero da apreensão é um momento onde aqueles animais vão ter uma chance. E essa chance não deve ser desperdiçada. Durante anos se falou e ainda se fala muito sobre óbitos no tráfico, de que para cada 10 animais silvestres retirados da natureza, apenas um chegava vivo ao seu destino final. Como a gente trabalha
há alguns anos, há mais de 20 anos, na verdade, há quase 28, isso aí quase o período que eu estou já nisso, a gente trabalha com infiltração, trabalha envolvido em uma série de coisas. A gente começou a perceber, principalmente no início da década passada, de 2000, a gente começou a ir para a rua para trabalhos de primeiros socorros, que na verdade, nas mãos do tráfico, os óbitos não acontecem nessa proporção que era divulgada nos meios de comunicação. Por quê? Não existe na história da humanidade nenhum tipo de comércio que dá 90% de prejuízo. Então, o traficante, geralmente, o que ele pega, o prejuízo da região de captura até o consumidor final, quando chega a 10% é muito, 8%, 7%, e não 90% como pregam várias instituições públicas e os meios de comunicação. E aí a gente começou a perceber que aqueles bichos recebendo socorro no momento da apreensão, você conseguia mantê-los vivos, né? E você começa a perceber também uma coisa, que a estrutura pública, ela é tão fragilizada, ela é tão despreparada. Hoje você tem, no maior estado, no estado mais rico do país, que é São Paulo, você tem viaturas da Polícia Militar Ambiental, e com isso eu não quero de forma nenhuma denegrir a imagem da Polícia Militar Ambiental, que não carregava, não sei se hoje carrega, mas eu acredito que não, uma garrafa de água, uma pitada de sal e açúcar para fazer um soro caseiro, se necessário for. Então, muitos dos animais silvestres que acabam morrendo no tráfico, morrem depois da apreensão. E não é só, veja bem, com isso você não está atribuindo culpa à Polícia Militar Ambiental, nem à Polícia Rodoviária Federal, nem à Polícia Civil. Mas muitas vezes o policial não sabe o que fazer, né? Não tem conhecimento. Não tem conhecimento. E às vezes os centros de triagem que deveriam operar como pronto-socorro, e pronto-socorro funciona o quê? 24 horas. Depois das 5 da tarde fecham. Às vezes o policial pega uma ocorrência às 6h30 da tarde, 8 da noite, e o que ele faz? Ele é obrigado a ficar com aqueles bichos até o dia seguinte sem saber o que fazer, né? Então, não tem... E mais que isso, né, Marcelo? Cada animal silvestre tem uma característica específica. Sim, uma forma para tratar. Né? Então, Exato. assim, de repente ele pega um carregamento de iguanas. É muito diferente de um carregamento de jabutis, embora sejam répteis, sim, não sim, é isso? Os dois sejam répteis, é muito diferente. Ou mesmo de aves, pássaros, né? Psitacídeos é diferente de um... Sim, filhotes de psitacídeos, eles precisam comer no instante zero. Você pegou uma interceptação você pegou um veículo com 70 filhotes de papagaio chegando em São Paulo pela rodovia Castelo Branco, por exemplo, e já são 8 da noite. E aqueles bichos estão com o papo vazio que precisam comer imediatamente. O que o coitado do policial faz? Não tem como. Nós, durante 9 anos e meio, nós demos esse suporte à polícia quando a gente estava numa área rural em Juquitiba. Aí nós encerramos as atividades porque quebramos financeiramente e agora pretendemos voltar o ano que vem para fazer isso, e a gente costuma já agora, a gente está dando para a Polícia Rodoviária Federal em nível Brasil suporte telefônico de orientação 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que precisa fazer, o que eu posso fazer para manter vivo, para tudo mais. Tem inúmeros procedimentos e malícias que você pode fazer naquela hora para você manter aquele bicho vivo, né? Porque morre muito então, bicho aí, depois da apreensão. A gente vê o quão é importante as ONGs nesse processo, não só do instante zero, mas do cuidado com esses animais, já que você estava me dizendo que todas as instituições estão muito lotadas de animais, né? Sim, é porque a fila não anda, Gabriela. Você pega apreensões... Eu não sei se você deve ter notado, e eu não sei por que isso está acontecendo, em São Paulo está aparecendo muito papagaio voando para um lado e para o outro. E nunca teve, né? E você não vê os papagaios que são apreendidos aqui, projetos de soltura nos estados de origem, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, norte de Minas, oeste da Bahia. E isso é preocupante. Será que estão soltando papagaios aqui? E se estão soltando, é como varrer a sujeira para debaixo do tapete, porque o certo é soltar lá, tanto do ponto de vista biológico, como da questão de são espécies que, mesmo sendo filhotes, têm hábitos do cerrado, hábitos do Ou será Pantanal. que eles fogem, Marcelo?
Eles fogem da mão de quem... Não. Por falta de cuidado. As questões dos papagaios ferais, que são os que fogem, é muito raro acontecer, né? E outra, quando ele foge, que ele está muitos anos numa casa, ele foge, o primeiro lugar que ele vê que ele estiver morrendo de fome, ele vai descer e vai ser recapturado de novo, né? E fora que você vê esses papagaios que estão voando, eles não falam, né? Eles têm vocalização de quem não fala, né? Porque senão você ia ver uma série de papagaios voando, cantando o hino do Corinthians, do Palmeiras, xingando o tio e por aí afora, né? Mas você não tem, você tem bichos. E essa questão da alimentação? Eu vejo muita gente, por exemplo, dando café com leite, com pão para o papagaio. Que isso também eu acredito que seja um pouco cultural. Isso é uma questão cultural. Ou, no começo, lá atrás, né, dando para as tartarugas ração de gato, né, que são situações que a gente vê. Por causa do peixe, né? Me conta um pouquinho em relação a isso. A questão de alimentação, você encontra em papagaios que estão nas residências, esse problema que você falou é biscoito com leite, biscoito com café, e o quanto arroz, isso impactua na saúde deles? A gente já chegou a pegar até carne, né, sendo oferecida. Isso impacta na saúde do próprio animal, né? E, inclusive girassol, que as pessoas dão muito, girassol é uma coisa que gera um problema bastante fígado, grande, né, no fígado do animal, né? A gente trabalhou com um grupo de 80 papagaios para soltura em Nova Andradina, né? Um projeto chama de Volta para Casa que a gente tem. E nós fazíamos uma coisa que as pessoas até se surpreendiam. Para aqueles 80 papagaios, eles eram para ter voltado para a natureza um ano depois de apreendidos, mas voltaram depois de 5 anos e meio, porque a gente gastou muito dinheiro, demorou para montar a estrutura. Nós nunca demos água para esses papagaios beberem. Nós sempre demos frutas, às vezes a gente dava girassol até para estimular a abertura de semente, mas a gente sempre dava fruta, couve-flor, coco, milho verde dava demais, manga, laranja, maçã, banana, abacate de vez em quando. E esses bichos, quem quiser olhar, está no YouTube, colocar projeto de volta para casa SOS Fauna, vai olhar como os papagaios estão verdadeiros frangos de grande, né, de bem cuidados e tudo mais. Mas essa questão de dar essa alimentação, você como médica veterinária sabe isso melhor que eu, né, do que você pode causar ao bicho. E fora que você encontra esses animais dentro das residências numa condição sanitária péssima, e ainda comprometendo a saúde dos que residem na casa. E a questão da soltura, Marcelo? Como que você vê a soltura desses animais que são apreendidos? Quais são os cuidados que as ONGs têm para poder fazer esse processo de uma maneira que não haja impacto na região da natureza e que, de fato, esses animais voltem a uma vida natural e continuem a evolução natural da vida deles, de fato? Trabalhos de solturas não são fáceis de fazer. Imagina. Primeiro você precisa identificar a região geográfica de origem do animal, do espécime, do indivíduo, não só bioma. Porque veio do bioma de cerrado, eu solto em qualquer lugar de cerrado. Não, não é assim. Dependendo da espécie, pode até ser. É um trabalho muito árduo, custa caro, leva tempo, dependendo da espécie. Hoje, se eu estou te falando de uma soltura de galo de Campina, que é uma espécie endêmica do semiárido nordestino, a gente consegue fazer um trabalho bem feito em 60 dias. Se for papagaio, a gente está falando em pelo menos um ano. Imagina o custo da manutenção desses animais, muito né? caro. E de mas você a maior parte estudar, não faz. Que eu acho que não é só manter animal, mas é estudar a região, fazer o deslocamento desses animais viáveis. Exato. Não deixando que eles morram, deixar eles num lugar que vocês ainda acompanhem por X tempo. Ambientar e monitorar pelo menos por 1 ano e meio, que é o que a gente faz. Olha só, é um trabalho lindo, né? Marcelo, uma pergunta que eu sei que está finalizando o programa, mas assim, muitas pessoas me perguntam, embora eu seja veterinária de cães e gatos, é possível legalizar um animal vítima de tráfico? Não. Não. Ou seja, se você tem um animal vítima do tráfico que não tem documentação, o que é um animal documentado, Marcelo?
Um animal documentado é um animal que a pessoa adquiriu através de uma loja que é oriundo de um criador comercial e que vem com nota fiscal, com anilha e tudo. O fato de ter uma anilha também, microchip, no caso de... Ou seja, a gente consegue identificar a origem desse animal, não é isso? A origem do animal. Né? E a origem tem que ser um criador legalizado. Se bem que você, dentro desse país que nós vivemos, você também hoje já tem inúmeras pessoas que inúmeros casos de animais que foram esquentados dentro de criadouros. Né? A gente tem um caso, já aconteceu há muito tempo, em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, me parece, que foram realizar uma teste de paternidade com um tucano toco, que tinha nascido em cativeiro, e para isso tiveram que coletar material da mãe e do pai, que estavam em cativeiro. E aí pararam logo no começo do trabalho de inteligência, se eu não me engano foi a Polícia Federal que fez, porque quando foram fazer a sexagem do pai e da mãe, descobriram que eram 2 machos. Então jamais poderia ter nascido filhotes. Olha, na verdade, eu acho que a intenção desse programa é para que mude a consciência das pessoas, né? Eu, como uma veterinária, uma amante dos animais, a gente tenta trazer informações que são importantes para que a gente mude a consciência, que a gente mude o respeito à fauna, que a gente mude esse tráfico de animais que eu acredito que movimente quase que os mesmos valores de tráfico de drogas, que a gente entenda que sem a natureza a gente não vive, porque a gente é só uma espécie dentro de milhares, bilhões de espécies que existem. E esse foi o objetivo desse programa. A gente vai falar mais vezes sobre esse assunto, né? E eu queria avisá-los que dia 9 de novembro, o Marcelo Pavlenko Rocha vai ministrar um curso sobre a relevância da percepção sobre a realidade do tráfico de animais silvestres do Brasil. Então, quem quiser participar desse curso, maiores informações, telefone 11 98 323 7449. 11 98 323 7449. É importante que a gente ressalte. Se vocês virem animais apreendidos, por favor, denuncie, porque atrás deste animal tem muitos outros animais sofrendo, morrendo, e a gente precisa ser um pouco mais humildes de entender que a gente só faz parte de uma natureza, que a gente não é nada e que não é o mundo que gira entre o nosso umbigo. Exatamente. Tá bom? Então, esse é o meu maior recado. Eu te agradeço, Marcelo. Espero, conta comigo. Juro, conta comigo nesse processo, nessa luta. A gente vai falar sobre esses assuntos em outros projetos, em outros programas. Divulguem esse programa, por favor, para que chegue a maior número de pessoas que possam trazer conhecimento e saber como que eles podem fazer para, ou se quiser adquirir um animal silvestre com legalização, ou se precisar denunciar, ou se for numa feira dessas de rolo, saber como denunciar. De novo, www.sosfauna.org.br pode ser uma forma de você conseguir essas orientações, tá bom? Próximo programa, a gente vai falar sobre divórcio com pet de guarda, com a guarda de pets, como é que chama? Guarda compartilhada de pets, como é que funciona isso, se as leis hoje estão falando sobre esse assunto. E a gente vai estar aqui com o Dr. Ricardo Gregório, que é um advogado, falando sobre essas leis e como que o Brasil está funcionando. Tá joia? Agradeço do fundo do meu coração mais um programa. Um beijo e até segunda-feira que vem.